Acho que está gravando. Tá. Bom, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre problemas ambientais. Gostaria só de fazer um adendo. O título da nossa aula de hoje está diferente do título do livro. Mas eu achei mais interessante esse título aqui que eu coloquei, beleza? Vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Na aula passada a gente falou sobre os ciclos biogeoquímicos e como que a matéria ela vai ser transferida ao longo das cadeias alimentares, ao longo dos seres vivos e como que ela retorna ao ambiente não vivo. Hoje a gente vai ver alguns problemas que são causados por alterações nesses ciclos, beleza? E como que eles interferem nos ecossistemas que a gente conhece. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma explicação sobre o que é o efeito estufa, para que a gente entenda a diferença dele para o aquecimento global. Ainda se há muita confusão nisso. O efeito estufa ele vem a ser um fenômeno natural que ocorre no planeta Terra, onde alguns grupos de gases, que a gente chama de gases estufa, eles conseguem segurar, eles conseguem reter parte do calor do Sol na superfície terrestre, beleza? Esse calor que fica retido, ele serve para aquecer o planeta durante os momentos onde ele não está sendo iluminado pelo Sol, durante a noite, por exemplo, ou para aquecer certas regiões que não recebem quase incidência solar, beleza? Esses gases estufa seriam os gases CO2, que seria o gás carbônico, CH4, que seria o gás metano, N2O seria o óxido nitroso e o ozônio, que é o O3, que eu coloquei para vocês aqui. E o vapor de água. Esse conjunto de gases são os gases estufa, beleza? E só para a gente deixar bem fixo mesmo, o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta e ele é benéfico ao planeta, beleza? Sem esse efeito estufa, nosso planeta à noite ele ficaria extremamente frio e essa mudança brusca de situações de temperatura não seria propícia à vida no planeta. Agora, o aquecimento global ele é o agravamento do efeito estufa, ok? Então a gente já diferenciou esses dois. O efeito estufa é um fenômeno natural que traz benefícios ao planeta, mas se esse fenômeno for agravado, a gente vai levar ao aquecimento global. E o aquecimento global ele é o aumento da temperatura média do planeta Terra. Quer dizer, então, que se o aquecimento global se agravar, todo o planeta vai ficar quente? Não. Quer dizer que a temperatura média do planeta vai subir, beleza? Eu estou falando isso porque muitas pessoas usam um argumento para tentar desmerecer ou refutar o aquecimento global, que é mas como é que o aquecimento global está acontecendo se eu estou sentindo frio no inverno? Não quer dizer que você vai parar de sentir frio, que o planeta vai ficar 100% quente. Quer dizer que a temperatura média, tanto das estações quanto se você olhar numa análise temporal mais larga, ela vai ser maior. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, o aquecimento global ele é causado pelo aumento da quantidade de gases estufa na atmosfera. Já que esses gases retêm o calor do Sol na superfície do planeta, quando você aumenta a quantidade desses gases, você aumenta essa retenção de calor. E por isso você tem o aumento da temperatura média do planeta. Ok? Super simples. E o que o aquecimento global causa para o planeta Terra? Quais são as consequências desse fenômeno? Primeiro de tudo, o derretimento de calotas polares e o aumento do nível do mar. Lembrando que muitas dessas calotas polares não estão sob superfície aquosa, muitas delas estão sob superfície terrestre, por isso nós vamos ter o aumento do nível do mar, beleza? Nós vamos ter também o aumento da incidência de incêndios naturais, já que com temperaturas mais altas você tem esses incêndios acontecendo de forma mais propícia, beleza? Nós vamos ter um fenômeno chamado de branqueamento de corais. Esse fenômeno ele acontece por dois motivos. Pelo aumento da temperatura da água. Se você aumenta a temperatura do planeta, por conta do calor específico da água, ela vai absorver grande parte dessa temperatura. E aí, o que acontece? Os corais, eles possuem bactérias e micro-organismos associados ao seu corpo. E são esses que servem como alimento para o coral. Eles alimentam o coral. Quando você aumenta a temperatura, você mata estes micro-organismos e você faz com que os corais acabem perdendo a sua fonte de alimento.
beleza? E grande parte da coloração desses corais se deve a estes micro-organismos, beleza? A cor natural dos recifes de coral, dos quinidários e dos poríferos, que fazem parte desses recifes de coral, é branca. Então, quando você começa a eliminar esses micro-organismos, você começa a branquear o coral. Ele fica esbranquiçado, não fica tão colorido, beleza? Lembrando que os poríferos são as esponjas do mar e os quinidários são as águas-vivas, as anêmonas, entre outros animais. Tranquilo? Teremos a diminuição do fitoplâncton, também pelo aquecimento da água e pela acidificação da água. Por que isso acontece? Quando você aumenta a quantidade de gás carbônico e de metano na atmosfera, você acaba dissolvendo uma quantidade maior de carbono na água do mar. E esse carbono se dissolve como ácido carbônico. Você abaixa o pH da água e você torna ele mais ácido. Isso diminui a sobrevivência do fitoplâncton. E só para conceituar para vocês como isso é relevante, o fitoplâncton hoje é responsável por 80% da atividade fotossintética do planeta. Então, 80% da fotossíntese que é gerada no planeta é feita pelo fitoplâncton. Então, você imagina como alterar isso é danoso ao planeta Terra. Primeiro porque quanto mais carbono você tiver na atmosfera, menos fitoplâncton você vai ter para retirar esse carbono através da fotossíntese. Beleza? E aí o processo se torna autossustentável. Quanto menos você retira de carbono, mais você tem e maior a temperatura do planeta. Beleza? Por isso a grande preocupação com esse problema ambiental, principalmente. E por último, alterações nos ecossistemas. Não sei se vocês ouviram falar, mas existe até uma hipótese de que o aquecimento global leve a maior quantidade de mutações em organismos como vírus e bactérias. Isso propiciaria o surgimento de novas doenças cada vez mais constante. Pode ser uma hipótese para justificar o que aconteceu com a mutação nova do coronavírus, beleza? Inclusive, voltando aqui ao primeiro tópico, nós vamos ter mais um problema muito interessante, que é o derretimento daquele solo permanentemente congelado dos ambientes árticos, que é o permafrost, beleza? O que acontece? Esse solo foi congelado ao longo dos tempos, então ali embaixo você tem diversos organismos congelados e junto com eles você pode ter diversos micro-organismos pré-históricos ali que a gente nem conhece, que a gente nunca estudou e que podem ser altamente patológicos para a gente. Você imagina, com esse derretimento, esses indivíduos podem vir a ser descongelados e podem acabar gerando doenças que a gente nem imagina que existam ainda, ok? E aqui, para mostrar para vocês como o aquecimento global está acontecendo, eu tenho aqui no primeiro GIF, desde 1950, se não me engano, até 2005, a temperatura média do planeta. E percebam como ela vai ficando avermelhada, como ele vai se agravando. E aqui embaixo nós temos um gráfico que analisa a temperatura média do planeta de 1921 até 1969. Percebam que as zonas mais avermelhadas são as zonas mais quentes. E aqui do lado nós temos um gráfico de uma representação de 1970 até 2018. Olhem a diferença da temperatura no planeta. Esses GIFs aqui, eles não são ilustrativos, eles são feitos a partir de informações coletadas por satélite, ok? Eles mostram para a gente que o aquecimento do planeta é um fenômeno real, ele está acontecendo, ok? E o que ainda se discute é de que forma o ser humano está influenciando esse processo. Porque esses processos de esfriamento e aquecimento, eles são naturais na história geológica do planeta. Só que eles demoram milhões de anos para acontecer. Nós estamos vendo eles acontecendo aqui no intervalo de mais ou menos 100 anos. Entendem? Como que a gente possivelmente está alterando esse ciclo do planeta Terra? Um outro problema aqui para a gente é a rarefação da camada de ozônio. A rarefação da camada de ozônio também pode ser conhecida como a abertura de buracos na camada de ozônio. A gente conhece dessa forma. O que acontece? A camada de ozônio ela é composta pelo gás ozônio, obviamente, o nome dela, né? E ela vai ter a função de diminuir a frequência e a intensidade dos raios ultravioleta que vão chegar na Terra, beleza? Agora, quando você começa a diminuir a quantidade de ozônio nessa camada, você começa a aumentar essa frequência e essa intensidade dos gases, dos raios ultravioletas, e essa intensidade maior pode causar alterações no nosso DNA, beleza? Porque a gente está falando de radiação. Ela pode alterar alguns nucleotídeos ali
do nosso DNA e gerar mutações. Isso pode levar ao aumento dos índices de câncer de pele. E por que que esse problema é causado? Pelo aumento desses gases aqui, ó, clorofluorcarbonetos, ou CF6. Esses gases são encontrados principalmente nos sprays aerosol, tanto de inseticida como desodorante, como qualquer aerosol, beleza? Eles eram muito utilizados antigamente. Hoje em dia a gente utiliza gases um pouco menos agressivos, que são os hidroclorofluorcarbonetos, mas que continuam sendo agressivos também. Eles são só um pouco menos agressivos à camada de ozônio. E por que eles são agressivos? Esses compostos, quando entram em contato com a camada de ozônio, eles vão retirar uma molécula de oxigênio desses elementos e vão transformar o ozônio em oxigênio, que já não vai ter tanta serventia assim para barrar os raios ultravioleta. Então você acaba abrindo esses buracos na camada de ozônio. Esses clorofluorcarbonetos também são encontrados em refrigeradores, geladeiras, beleza? É muito interessante, isso aqui é extremamente relevante, pode justificar o aumento dos índices de câncer que a gente tem observado ao longo dos anos. Temos um outro processo aqui que, entre todos eles, se eu não me engano, é o mais comum, que é a eutrofização, e ela acontece em ambientes aquáticos, sejam de água salgada como de água doce. Geralmente em água doce, porque a água salgada pode ter uma atividade microbiana e de algas um pouco menor. Mas o que acontece na eutrofização? Você aumenta a quantidade de matéria orgânica de um ambiente aquático. Isso seja por você estar jogando lixo, por você ter matado uma quantidade de animais ali naquela região, entendeu? Ou esgoto doméstico. Você acaba aumentando a quantidade de matéria orgânica naquele ambiente aquático. Isso propicia o desenvolvimento de micro-organismos e algas, tranquilo? Esses micro-organismos e algas, ou até mesmo as plantas superficiais, como eu escrevi, eles vão começar a consumir o oxigênio daquele ambiente e vão começar a se proliferar na superfície da água. Isso gera dois problemas. A falta de oxigênio do ambiente vai acabar gerando a morte de peixes e de outros organismos que vivem ali naquele ambiente, e eles estarem localizados na superfície impede a passagem de parte da luz para o ambiente aquático. E as algas que vivem em regiões um pouco mais profundas daquele ambiente, será que elas vão conseguir realizar a quantidade de fotossíntese que elas precisam para sobreviver? Provavelmente não. Então você começa a matar os organismos daquele ambiente ali, ok? Fora que muitos desses organismos que se desenvolvem por causa da eutrofização acabam produzindo substâncias tóxicas, como é o exemplo que nós vivemos agora aqui no Rio de Janeiro, como da SEDAI, com aquela água contaminada por algas, né? Que as algas produziam uma substância chamada de geosmina, e essa substância dava um gosto estranho na água, um odor estranho para a água e tornava ela imprópria para o consumo. Esse processo, se eu não me engano, ele aconteceu por conta da eutrofização dos tanques lá de controle da SEDAI. E aí essa alga se proliferou além dos níveis que ela é tolerada e acabou gerando esse grande problema. Bom, como eu falei, esse problema ele é gerado pelo despejo de esgoto, de lixo orgânico, ou então pela morte de grandes animais, de uma grande quantidade de animais no ambiente. Seguindo aqui, nós temos um fenômeno chamado de ilhas de calor. Esse fenômeno é extremamente simples, de todos eles ele é o mais simples de todos de se explicar. Por quê? Em ambientes de grande urbanização, onde você tem uma grande quantidade de asfalto, de prédios, onde você tem poucas regiões arborizadas, você acaba tendo o acúmulo de calor ali, porque tanto o concreto, né, quanto o asfalto, eles acumulam uma grande quantidade de calor. E aí, como você não tem plantas ali para realizar processos de fotossíntese e renovar o ar daquele ambiente, diminuir a temperatura daquele ambiente, você acaba tendo concentrações de calor em certas regiões. E se você observar por satélite, eles parecem ilhas mesmo. Ilhas olhadas de um mapa. Entendeu? Por isso que a gente chama de ilhas de calor. Temos aqui um outro fenômeno super clássico, que são as chuvas ácidas. Nas chuvas ácidas, o que acontece? Você queima combustíveis fósseis, esses combustíveis vão liberar gás carbônico e compostos de enxofre e nitrogênio. Esses compostos, quando entram em contato com o vapor de água na atmosfera, eles vão gerar produtos ácidos. O carbono, por exemplo, como eu falei para vocês, gera ácido carbônico. Entendeu? Você pode gerar até ácido sulfúrico, em alguns casos, na atmosfera. Esses compostos ácidos vão ficar lá
vão acabar precipitando junto com as gotículas de chuva, por conta das altas temperaturas, e essa chuva, como ela vai estar carregando ácidos consigo, ela acaba causando corrosão no ambiente. Ela pode corroer tanto vegetais, pode causar problema de pele em animais e nós, seres humanos, também. E ela causa danos absurdos às construções históricas ou então estátuas, até construções mesmo de prédios, casas, tudo isso. Esses fenômenos são muito comuns em países que emitem muito carbono, como, por exemplo, China, a Índia, ou então a Rússia, os Estados Unidos, eles têm muito mais isso do que nós. Perdão, nós temos um pouco menos porque a nossa emissão de gás carbônico não é tão alta assim. Tranquilo? Super simples também, galera. A inversão térmica, que é um processo muito claro, onde o que acontece? Naturalmente, em um dia quente, o que acontece com as diferenças de ar? O ar quente, a gente sabe que ele é bem menos denso que o ar frio. Então, a tendência dele é subir enquanto o ar frio desce. Em dias muito quentes, o ar quente ele vai subir por conta da sua baixa densidade e vai carregar consigo a poluição do ar do ambiente. Só que, no inverno, aquele mesmo ambiente não vai haver essa troca do ar. E essa poluição acaba ficando armazenada na superfície próxima do solo, beleza? Então, novamente, ambientes que emitem, lugares que emitem muitos poluentes acabam tendo esse problema muito claro. Por exemplo, em São Paulo, a gente observa a inversão térmica muito mais agravada do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Nesses países como Índia, China, que eu falei, que são países muito emissores de gás carbônico, você observa esses fenômenos mais claramente. Tanto que, se eu não me engano, agora, durante a pandemia, em algumas cidades da Índia, você pôde observar montanhas congeladas que há muito tempo você não observava. Muitos anos não se conseguia observar por conta da poluição do ar. Isso é bem, bem bizarro de parar para pensar, né? E para a gente terminar a nossa aula, temos aqui 3 processos muito interessantes. A magnificação trófica. O que significa esse fenômeno? É quando você tem o acúmulo de uma substância por uma cadeia trófica. Geralmente aqui, metais pesados ou então agrotóxicos e pesticidas. Essas substâncias ficam aderidas aos tecidos dos animais e dos vegetais, e conforme o animal vai consumindo outro, essa substância vai se bioacumulando no corpo do animal. Tranquilo? Geralmente os predadores de topo, que são aqueles, o topo da cadeia alimentar, os cetáceos, os elasmobrânquios, eles são aqueles que vão acumular uma maior quantidade dessas substâncias, beleza? E por que isso é importante para a gente? Hoje, a gente tem um consumo muito grande de peixes e de frutos do mar. Esses organismos eles absorvem uma grande quantidade de metais pesados e de poluentes no ambiente. Então, tudo aquilo que a gente está poluindo e está contaminando esses animais acaba voltando para a gente durante a alimentação. Isso é muito perigoso, galera. A poluição biológica, que seria você contaminar a água com dejetos, e muitos dos patógenos das doenças que acometem a gente podem passar a acometer animais, beleza? Podem se tornar doenças de animais, porque a gente hoje, né, a gente joga nosso esgoto em rios e mares. E por último, a invasão biológica. Esse fenômeno ele é muito mais comum do que parece. Os organismos que a gente diz invasores são aqueles organismos que não são naturais daquele ambiente, mas eles conseguiram se adaptar àquele ambiente. E por isso, por não possuírem um predador natural e nenhum controle biológico, eles se desenvolvem em larga escala. E por que isso é prejudicial? Uma espécie invasora, ela se adapta tão bem àquele ambiente e ela não tem nenhum controle biológico, por isso a concorrência dessa espécie com as espécies nativas é desleal. Você imagina se você tem 2 espécies, por exemplo, de javalis que competem pelo mesmo alimento. Só que um tem um predador natural e o outro não. E aí, qual espécie vocês acreditam que vai prevalecer sobre a outra? Obviamente, aquela que não tem um controle biológico, que não tem um predador natural. Por isso, a concorrência se torna desleal, beleza? E as espécies invasoras são extremamente comuns. Aqui eu botei para vocês aqui na imagem é um pardal. O pardal que a gente vê hoje aqui no Brasil em qualquer árvore, qualquer poste, qualquer fio, é uma espécie invasora. Os pombos são espécies invasoras. Os caramujos africanos são espécies invasoras. Então, olha a quantidade. Esses miquinhos, esqueci o nome, esses saguis de tufo branco, de tufo preto, que a gente vê no poste, são espécies invasoras. Então, a gente tem uma diversidade enorme dessas espécies. E como que elas chegaram aqui? Muito provavelmente essas espécies vieram durante as grandes navegações
junto com os navios portugueses, os navios europeus. Os pardais e as rolinhas, como a gente conhece, são espécies da Europa e elas acabaram se adaptando muito bem à temperatura e ao ambiente brasileiro. Temos também algumas espécies, como eu citei o exemplo do javali. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma espécie de javali natural brasileira. A gente tem o javali europeu, ou eles chamam de java porco, né? Essa espécie foi trazida também da Europa, na época onde se começou a ter uma expansão muito grande da pecuária. E como esse javali ele é muito maior do que o javali, do que os porcos aqui brasileiros, você acaba tendo uma vantagem muito maior em criar esses animais a criar outros animais aqui no Brasil. E a carne dele é extremamente apreciada. É uma carne muito cara, inclusive. Então, o que os pecuaristas da época fizeram? Começaram a trazer essa espécie para cá, reproduzir essa espécie e comercializar. Só que essa reprodução saiu do controle. E essa espécie hoje ela causa danos gigantescos nas plantações do sul do Brasil. Tanto que no sul, a caça esportiva do javali africano ela é liberada até para que haja um controle biológico. Beleza? Bom, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês é esse, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Até a próxima aula.